Você já parou para pensar de como seria a sua vida se, nos momentos mais difíceis, você pudesse aplicar os ensinamentos de Jesus? Isso se você já conseguisse aplicar no seu dia a dia? Pois é, esse é o nosso podcast de hoje. Eu sou Iraci Campos e vamos falar sobre Jesus na atualidade. E o nosso convidado de hoje, ele é médico, psiquiatra, neurologista, amigo querido do coração, Dr. Luiz Mário Duarte. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Dr. Luiz. Muito obrigado, Iraci, pela oportunidade do convívio e de conversar com tantas pessoas ao mesmo tempo. Né? Doutor, será que a gente conseguiria aplicar Jesus em todos os dias da nossa vida, nas nossas relações, no nosso cotidiano? Tipo, qualquer coisa que acontece, você... Estou pleno com Jesus. Né? Quando leva uma fechada no trânsito, a gente que é acelerado no trânsito, né? O que o doutor acha? É perfeitamente possível. Ele veio para mostrar para a gente que isso era o caminho, que ele é acessível e que é possível vivermos como ele sempre viveu. Ele nos ensinou, enquanto esteve aqui, a entender o mundo, olhar o mundo como ele entende e vê. Né? E essa compreensão faz com que você consiga perceber em todas as pessoas, contingências, circunstâncias da vida, a presença dele mesmo. Entendeu? Uma das formas que os cristãos aprendiam era, para que ele estivesse sempre presente. Né? Já que você colocou essa questão de aplicar o tempo todo, acho que surge uma questão aqui. Uma é a ferramenta. Né? Quando ele ensina a Boa Nova, né, o Evangelho, ele, através da vida dele, dos ensinamentos dele, isso torna a nossa própria vida. Então, o que os cristãos devem fazer? Conhecer os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas apostólicas, Apocalipse. Por quê? Porque com isso elas se municiam de recursos para poder enfrentar o cotidiano, as mudanças do mundo. Né? Observa uma coisa, assim, o mundo muda, Total. a minha mente muda. Exato. O que é uma pessoa adequada, normalmente, ao mundo? Assim, psiquiatricamente falando, neurocientificamente falando. Quando há uma mudança no mundo, é um estímulo que está acontecendo. Não é? Minha mente está preparada para perceber mudanças. Sim. Então, minha mente tem que mudar junto. Se ela não mudar, ela não percebe aquela mudança, não é verdade? Então, ela tem que ter uma correspondência. O problema é que, quando a gente observa essas mudanças, algumas vão ser sempre agradáveis ou favoráveis, outras vão ser mais difíceis, difíceis, desfavoráveis, ou que a gente não gostaria que fosse, não é verdade? O problema é que elas estão acontecendo, a minha revelia. Mas minha mente está reagindo, está respondendo àquilo. O mundo mudou, minha mente também oscila diante daquela mudança. Então, eu tenho que dar um significado àquilo. Se eu tiver municiado da ferramenta adequada para olhar o mundo, né, pela perspectiva de Jesus, a gente vai compreender aquilo melhor. Tá bom? Então, por exemplo, posso dar um exemplo? Claro. A madrasta do Chico. Ela, obsediada e tal, né, uma pessoa difícil, em determinado momento, ela tinha prazer em deixar o Chico com fome. Né? O filho dela comia e ela via o Chico proibido de comer. Um dia o Chico ficou 3 dias, menino, criança, 3 dias sem comer. É um abuso, né? Hoje, com certeza, ela seria presa hoje em dia. Sim. Mas olha que interessante. O Chico, com 3 dias de jejum, né, ele, sofrendo, ele pediu para a mãe dele ajudá-lo. A mãe dele apareceu. Né? E ela falou, Chico, do que você está reclamando? Eu estou com fome. Mas que menino glutão. 3 dias sem comer, um menino glutão. Né? Por quê? Porque ele já ia começar a reclamar da situação, da fome, né? E da maneira como ele estava sendo abusado. Então, ela
de forma cristã, ela falou assim, não, o que você tem que fazer, Chico, é orar. E o Senhor vai resolver. Tá? Cristãos fazem jejum. Tá? E isso afina a nossa percepção A do gente sagrado. fica mais sensível, Olha só como ela estava né? interpretando o abuso que ele estava sofrendo. Aí ele ora, ela fala assim, ora o Pai Nosso. Ele orou o Pai Nosso. Quando ele terminou de orar o Pai Nosso, apareceu um cachorro com jatobá, uma fruta, não é que eu acho que carioca não conhece, né? Mas eu sou do interior de São Paulo, eu conheço jatobá. E aí ele ficou surpreso, apareceu um cachorro, porque ele estava assim no quintal, né? E aí ela falou assim, agora mistura o jatobá com água e ele vai nutrir você. Então, veja só, é uma maneira de ver. Com certeza. Mas como a gente pode sempre, entre aspas, aplicar o Evangelho? Porque existem muitas formas que a gente... Eu não sei o que acontece no mundo. Né? Exato. Eu não sei o que vai acontecer no mundo, mas eu sei de uma coisa, eu estou sempre lá. Não é verdade? Sou sempre eu mesmo. E eu tenho um objetivo, que é compreender o que é o reino dos céus e viver a mensagem dele. Mas como eu posso vivê-la? Eu tenho que conhecê-la. Com certeza. Então, quando acontece, o que a gente deve fazer? Qual é a sugestão? Primeira sugestão. Conhecer a palavra dele. Sabe? Porque tudo que Jesus viveu no mundo, de alguma forma, nós vivemos aqui. Abandono, tristeza, maledicência, acusações, repressão. Também ele foi amado, ele também foi querido, ele também foi procurado. Não é? Então, ele passou, ele dormia, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Existem N cenas do Evangelho que a gente vê que o que aconteceu com ele enquanto humano... isso que eu ia falar. O Jesus homem aqui vivenciando... Exatamente. Por isso que nós temos que perceber Jesus 100% humano. Além de 100% divino, ele também é 100% humano. Porque, senão, né, a gente poderia dizer assim, mas Jesus suportou porque ele era Jesus, como se aquilo não o afetasse. Não, aquilo afetava o corpo dele. Tá certo? Por exemplo, ele sentiu dor. Ele sentiu dor. Exatamente. Né? Ele sentia sono, né? Ele foi abandonado. Ele sentiu dor na cruz. O que é diferente de sofrimento. O sofrimento é um construto, mas a dor faz parte da existência, faz parte do corpo. Mas como eu vejo aquilo, não é verdade? Então, eu tenho que conhecer bem os evangelhos, para que qualquer situação que surja na minha vida, eu pense como Jesus viveu aquilo. E vem. Porque você não pode pensar em Jesus vivendo... fazendo daquela maneira e você fazer igualzinho, porque o tempo é diferente. Mas o centro da questão, o movimento dele, a atitude dele, ela continua sendo atual hoje. Perfeitamente. Você falou em atualidade. Obviamente que o século XXI e o século I são muito diferentes, né, em termos de cultura, de tecnologia, uma série de coisas. Mas olha só, os problemas humanos são os mesmos. Não é verdade? Total. São idênticos. Porque eles nascem da nossa ignorância, a nossa ignorância gera desejos, nossos desejos, né, dão a impressão, através de uma mente que não compreende, de que alcançar alguma coisa neste mundo será suficiente para você ser feliz. E qual é a nossa experiência universal de todo ser humano, em qualquer cultura, através dos séculos? Que não é suficiente. Não, as pessoas continuam sofrendo, como sofriam lá no século I. Porque a gente vê, na época tinha problemas políticos gravíssimos. Perfeito. Hoje, Exatamente. a mesma coisa. Na época, tinham guerras. Hoje, também continuamos em guerra. Problemas econômicos. Problemas econômicos. Conjugais, sociais. Conjugais, religiosos. Religiosos. A luta Exatamente. dentro de religião para carregar bandeira. Hoje, como é que pode? Mais de 2000 anos. Quando, o ser humano, ele moderniza, mas não atualiza no sentido de crescimento. Em passado remoto, a gente matava com lança e espada, né? Ou com tacape, ou com atiradeira, flecha, mas hoje a gente mata com um míssil. Né? No fundo, né, a motivação para esse tipo de ação é a mesma de antanho. Então, né, como atualizar Jesus? Né? Realmente é atualizar. Não tem essa expressão midiática. Né? Eu tenho que atualizar alguma coisa, então eu tenho que viver isto. Né? E como eu posso viver isso? Eu posso viver isso lembrando dele o tempo todo. O que os cristãos faziam, eu faço, eu acho que
é muito efetivo, além de conhecer a palavra, para eu poder ver se Jesus viveu aquela situação, ou alguém viveu aquela situação, e ele mostra como se vive aquilo. Eu me lembrar dele o tempo todo. Okay? Porque eu nunca sei o que acontece no mundo, eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Né? Mas eu também não sei, né, qual vai ser meu próximo pensamento, se você observar. Né? Porque o pensamento ele tem uma lei de encadeamento. Então, mas eu sei de uma coisa, se eu estiver repetindo o nome dele o tempo todo, pensando nele o tempo todo, eu sei qual é o meu pensamento. Você falou de uma fechada no trânsito. Né? O sujeito me fechou no trânsito. Né? Se eu estiver em devaneio, pensando qualquer coisa, que a gente chama em neurociência e psiquiatria de modo padrão, a rede padrão cerebral. Não, e ela mente perdida. Ela é sempre autobiográfica. É o meu sentimento de eu gerando uma série de imagens relacionadas a mim. Mas se eu estiver pensando nele, vai ser diferente. Olha só, estou meio fechada. Eu estou em modo padrão, tá? Em default cerebral. Então, a minha reação vai ser uma reação, algo que eu já aprendi. Alguém me agride, eu me sinto agredido no trânsito, eu xingo, ou eu vou atrás e fecho o cara, né, e a gente tem um problema. Mas se eu estiver pensando nele, né, olha só, porque eu não sei qual é o meu próximo pensamento. Eu fui fechado, meu próximo pensamento foi miserável. Né? Eu vou contar uma historinha que a gente conta em neurociência. O sujeito tá vindo de carro e vem um outro, né, é uma curva. Aí aparece um carro na curva, né, e uma mulher dirigindo, desculpe a expressão, tá? Ela grita assim para ele, né, de janela aberta: porco! Ele está no modo padrão, né? Ele responde para ela: vaca! Ele xinga a mulher. E quando ele chega na curva, ele atropela um porco. ela não tava, ela queria avisá-lo. Que tinha porco na estrada. Exatamente. Então a mente dele, né, reagiu. Ele não agiu, ele não viu o que estava acontecendo. Porque se ele estivesse pensando em Jesus, por exemplo, eu ensino aqui, né, as pessoas a meditarem em Jesus. Né? Então eu ensino uma palavra assim, na inspiração, Jesus Christus. Na expiração, Kyrie eleison. Né? Então, na inspiração, Jesus Cristo. Na expiração, Senhor, misericórdia. Então, se ela grita assim, porco, eu não ia pensar que ela estava me xingando. Não, se eu estou assim, Jesus, a próxima palavra qual é? Eu sei qual é. Christus. E eu sei qual é a próxima, Kyrie. E eu sei qual é a próxima, né? Eleison. Tá? Exatamente. Então, eu estou presente nele, como ele está presente em mim. A questão é que ele está sempre presente, mas nós estamos ausentes dele. Exatamente. Então, qual é a única forma de eu ter a certeza de que algum ensinamento dele, né, brotará de mim no momento adequado, oportuno para aquele ensinamento? Porque eu estou pensando nele. Eu estou sempre presente a ele. Estou sempre diante dele. E quando eu olho para o mundo, se eu vejo uma tartaruga, se eu vejo um ser humano, se eu vejo um vento, se eu vejo uma flor, se eu vejo uma pessoa me xingando no trânsito, quem eu estou vendo? Né? O Senhor. Exatamente. Okay? É a única certeza que eu tenho, porque eu estou sempre presente. Porque quando você eu estou vai ausente, entrar, exatamente. Você vai entrar numa vibração que paira acima do que o peso que está denso, comprimindo todos nós aqui com os pensamentos voltados para dentro de si. Para dentro de si, não. Para fora de si, querendo se externar. Perfeito, né? Exatamente. Então, viver uma vida de tranquilidade, de quietude, de oração e de presença. Então, aconteça o que venha a acontecer, seja o que for, eu estarei presente nele, como ele está presente em mim. E a solução vem imediata. A palavra certa, o pensamento correto. O problema é que as pessoas querem sair daquele estado para ir para um outro estado, quando não é sair de um estado para outro estado, é de estar presente nele, como ele está presente em nós. Porque quando isso acontece, eu consigo ver a presença dele em você. Entendeu? Então, Jesus nunca me xinga. Então, se a pessoa me xingou, não foi ele. Mas quem eu estou vendo na pessoa? O Cristo, de verdade. Então, alguma outra coisa, alguma outra instância naquele indivíduo, na ignorância dele, né, produziu aquelas palavras ofensivas. Ele está infeliz. Né? Mas como eu estou numa relação com o Cristo no outro,
eu vou amá-lo. Vai relevar aquilo. Eu vou adorá-lo, eu vou, exatamente. Não, Né? é daí que surge o perdão, é daí que surge a tolerância, é daí que surge o amor, o perdoar 70 vezes 7. A compaixão, porque você Isso. sabe que o outro tem o sofrimento de alguma forma. A pessoa, quando está amargurada, ela vai externar bombardeando tudo na sua frente. E é comum, se a pessoa estiver na ignorância, não souber que ela está na presença dele e que ele está presente nela, ela vai sentir a dor dela como a única e a mais importante, que é digno, é razoável, mas isso gera muitas vezes desespero e a pessoa se perde da conexão com o sagrado, porque ela acha que a solução vai estar nela ou no outro, quando ela não percebe que a solução é ela mesma e é divina. Na que conexão. Tá nela. Exatamente. Porque se ela se iluminar, o que acontece com a escuridão? Ela desaparece. Com certeza. Agora, nós estamos aqui nesse especial de Natal. Esse mês inteiro é Natal todo dia, Natal toda noite, Natal na família, Natal no trabalho, Natal na rua. Mas não somente o Natal, Jesus, o Natal dos enfeites, a lembrança, o brilho, a troca, mas o vivenciar a fraternidade, a solidariedade. As pessoas, no todo, só conseguem vivenciar um pedacinho disso nesse mês de dezembro, que nós estamos aqui fazendo esse especial de Natal. Aí você para e reflete. Por que, quando já acontece a virada do ano, na própria virada, que você vê que o nome está dizendo virada, ou seja, vai virar de ponta cabeça, porque as pessoas esquecem tudo isso e focam o seu próximo ano somente no material. Se a pessoa trouxesse o Natal já para novembro, traz outro ano um pouquinho antes, comece o Natal em outubro. Eu acho que a gente vai amaciando, não vai? Com certeza. Eu acho que ela devia trazer o Natal para janeiro. Exatamente, porque já é uma ponta-cabeça. Depois pega fevereiro ou março, então, que nesse próximo ano já cai em março, né, o carnaval, a gente já fala, caramba. Buscar isso, esse se espiritualizar para buscar estar mais perto do divino, mais perto de Jesus, colocando um pouco disso no seu dia a dia, você buscar disciplinar, olha, uma semana no mês eu vou buscar praticar isso. É um bom exercício. Não seria? Seria. Né? Melhor do que nada, né? Melhor do que uma vez no mês, num ano. No ano. Mas é verdade. Agora, Jesus lá, com seus discípulos, com aquela multidão, a multidão queria tocar nele para se curar, queria tocar nele para se beneficiar, não queria tocar nele para sentir ele. Era para se curar, todo mundo queria tocar. Agora, quando que Jesus tocava neles? Porque todo mundo queria tocar, mas quando era Jesus que tocava? Essa transformação, essa mudança. Saulo, Paulo, Paulo, Saulo, e aí? Jesus se permitia ser tocado para que as pessoas pudessem percebê-lo. Né? A gente vive num mundo físico, né? Então o toque é uma maneira de contato, de conexão. Né? Então ele permitia o toque das suas vestes ou do seu corpo e para que as pessoas tivessem a virtude dele, né? Então quando a hemorroíça o toca, Jesus assim, uma virtude saiu de mim. Imagina quantos tocavam, mas nenhuma virtude saía. Imagina a fé. Porque ela queria, né? Ela tinha o anseio. Não sei, nos evangelhos da infância de Jesus, já que é Natal, as pessoas batiam a casa de Maria, né, pedindo a água de banho de Jesus, sabia? As fraldas dele e tal, que curava já as pessoas, né?
Então, esse toque, o Natal, na cristandade inicial, era chamado de Epifania, né? Que é o surgimento, é o aparecimento dele no mundo, né? Como ele se torna tangível o mundo. Se ele se torna tangível, ele quer ser visto, né? Ele se permitiu ser visto. E ele também, mais do que isso, ele se permitiu ser tocado, né? O Abraão ouviu Deus, né? Moisés viu e ouviu Deus. Jesus, ele encarna a própria divindade para que você possa alcançar uma compreensão da sua santidade, do espírito que você é. Então, o contrário de atualidade, de atualizar em filosofia, é potência, né? Então, a gente encontra isso em Aristóteles, né? Você tem a potência e tem o ato, né? Potência é algo que está ali como uma semente, mas que ela brota em alguma coisa, numa árvore, numa planta, né? E existem instâncias nossas que estão em potência, como o espírito que nós somos. Nós não nos tornamos, nós somos isso. Só que ele está acobertado, escondido pelos envelopes, né, do corpo e de nossas ideias. Então, tudo que está em potência pode ser atualizado. E Jesus é atual. Ele é atual no século I, no século II, século III. Ele é atual antes dele existir, porque antes que Abraão viesse a existir, eu sou. Então você vê que a percepção que Jesus tem do tempo, em termos de atualidade, é aqui e agora. Quando as pessoas entenderem essa urgência, essa possibilidade, né, tangível de acessá-lo através dos seus ensinamentos, da sua presença em nós e no mundo, né, elas vão conseguir entender o Evangelho em suas próprias vidas e na vida do outro. Okay? Então, ela se beneficiará de felicidade, porque é a natureza dela, e ajudará outras pessoas a encontrarem a felicidade em si mesmas, né? Porque ela vai conseguir, então, mostrar para aquela pessoa que ele também está ali. Mas se eu não o encontro em mim, como eu posso dizer para uma pessoa que ele está nela? Na verdade, não dá. eu acho difícil. Tem uma lacuna aí, você não encontra. E eu não posso usar o evangelho de vez em quando, sabe? Só para aquele momento. Não, o evangelho é para todos os momentos. É para momentos de celebração. Jesus esteve num banquete de bodas, né? Nas bodas de Caná. É verdade. Era alegria, era encontro, era celebração, era vinho, era gente feliz. Né? Ele tem que ser celebrado nos nossos momentos de alegria, no abraço, no beijo, no sexo, na conquista de recursos, né? De dinheiro, na nossa posição na sociedade, seja qual for, na nossa profissão, porque no fundo nós estamos nos relacionando com pessoas e essas pessoas são feitas do próprio Senhor. Então, a gente se blinda, né, de qualquer equívoco, lembrando dele o tempo todo no outro, e no mundo, e em nós mesmos. Né? É verdade. Ele está sempre atual, né? Total. Não em potência. Exatamente. Mas se eu quiser tirar o evangelho da potência no momento de dor, não, eu vou ter muitos obstáculos, porque Emmanuel diz que a gente tem séculos de sombras para minutos de luz. Né? Então, e é verdade, até eu me né? mobilizar, até eu me lembrar, né? Mas se eu me lembrar sempre, se eu tiver sempre o Evangelho na mente, se eu ler o Evangelho todos os dias, se eu me lembrar dele a cada respiração, com absoluta certeza, não só nos momentos de alegria, nos momentos de alegria eu não vou esquecê-lo, e também nos momentos de dor, né? Ele já estará presente quando aquilo chegar. Eu sei que tudo concorre para o bem de quem ama a Deus. E isso já faz parte do que eu ia te falar agora, né? Técnicas para que você possa aplicar no dia a dia, além dessas que você falou, quais os meios que a gente pode usar no dia a dia para trazer ele ali presente, na sua atualidade, na sua atualidade? Essas duas que eu falei são as mais efetivas. Né? O resto é o mundo acontecendo, como ele é. Não como eu gostaria que ele fosse. Ele é como está ali. Né? Qual é a minha escolha? Estar diante daquilo livre. Né? Então, é lembrança. Realmente é lembrança, Iraci.
A palavra verdade, a verdade que liberta, é aletheia, é não esquecimento. Okay? Então, a gente não pode esquecer que nós somos a luz do mundo e que Ele é a luz do mundo. E com isso a gente ilumina o mundo. Com certeza. A gente ilumina as situações. A gente não obscurece as situações, aumentando a escuridão, e o temor, o ódio, o medo e a violência. Não, a luz, ela elimina. Você vê que a noção que a gente tem de céu é de luz, e a noção que a gente tem de inferno é de escuridão. São os espíritos das trevas, né? E os espíritos são de luz, não é verdade? Então, por que eles são de luz? Porque eles estão doando, né? Eles estão dando sua energia e liberando as suas forças para que tudo seja visto. Com certeza. Não há nada oculto que não venha a ser desvelado. Então, a técnica é oração, é leitura e aproveitar cada momento da existência, né, para não se esquecer de quem somos, de quem Ele é na nossa vida. Maravilha. Tá bom? Maravilha. Passa muito rápido, né, pessoal? Muito. Poxa vida. Doutor Luiz, obrigado. Um Feliz Natal para você. Para você também, com Clóvis. Jesus, com a família. Sua família. E que Ele continue presente na nossa vida. Obrigado. Obrigada. E com certeza, o Natal, ele deve ser todos os dias na nossa família. Na prática, dentro do escritório, nas ruas, dentro do seu condomínio, dentro da faculdade, de sua vida social, dentro do seu lar, na sua relação com seu afeto, com seu cônjuge. Seja solidário, tenha gentileza, seja amoroso. Jesus, ele era gentil, ele era carinhoso. Mesmo nos momentos de muita firmeza, ele trazia aquela parábola de uma forma amorosa. E a gente entendia pelo amor. Que nós possamos praticar isso em nossas vidas. Hoje, em todo esse mês que já está finalizando, porque hoje é especial de Natal, mas em todo o próximo ano que entra. Beijinho super carinhoso, de muita paz e até o nosso próximo podcast, Superando os Desafios Afetivos. Muita paz.